Boa noite! Estamos começando o Beer Summit 2020, um evento realizado pelo Science of Beer, e eu estou aqui com ela, a Amanda Reitenbach, que é a idealizadora do evento e CEO do Science of Beer. Amanda. Obrigada, Aline. Boa noite a todos. Meu nome é Amanda Reitenbach e hoje estou aqui realizando um grande sonho. O sonho que nasceu da minha mais profunda vontade de compartilhar conhecimento, de tornar acessível a todos e a todas o aprendizado cervejeiro. Muitos aqui me conhecem, muitos outros não, mas talvez ninguém saiba das minhas origens, do caminho que trilhei para chegar até aqui. Desde pequena, meu alicerce na vida foi educação. De menina simples, nascida na roça, com poucas oportunidades de seguir uma carreira profissional. Hoje posso dizer que sou uma cientista cervejeira. Não pense que foi fácil, que tive muitas ajudas para isso. Foi por meio de muito esforço pessoal, intenso, contando com bolsas de iniciação científica, de mestrado e doutorado, que consegui concluir meus estudos e me colocar na posição de ensinar o tanto que eu aprendi. Mesmo não tendo sido fácil, não posso negar os privilégios que tive por ser branca, por ter um sobrenome europeu, que se impõe e que abre portas, por ter estudado em universidades renomadas brasileiras e depois fora do país. E é justamente essa posição privilegiada que me faz sentir na obrigação de retribuir ao universo, às pessoas ao meu redor, o tanto que tenho recebido. Ensinar é uma missão, uma vocação, melhor dizendo, da qual não se pode fugir. A educação não pode ser restrita a uma elite, não pode ser reservada apenas a quem tem dinheiro para comprá-la, como se fosse um bem de consumo, perecível e descartável. Não é possível admitir que tanta gente talentosa, com desejo de aprender, de crescer como profissional, só encontre portas fechadas, só tem acesso ao mais básico da educação. Isso quando se tem. Não podemos aceitar a construção de uma sociedade justa e equânime sem que a educação seja o seu pilar. Não podemos mais permitir que a cor da pele, que a orientação sexual, que o gênero das pessoas ditem as regras de quem pode e de quem não pode ascender em nossa sociedade. São dessas bases e indignações que nasceu o meu sonho falado aqui no início, proporcionar um segmento cervejeiro do Brasil a oportunidade de aprender, a oportunidade de trocar experiências riquíssimas com os mais renomados nomes do cenário cervejeiro internacional. Assim nasceu o Beer Summit. E foi possível reunir aqui tantas sumidades cervejeiras que eu nem tenho palavras para expressar. As trilhas de conhecimento que traçamos para vocês são tão preciosas, tão essenciais para uma formação não somente técnica, mas principalmente humana, que até me emociono de falar delas. Mesmo com todas as pedras no caminho para realizar este evento, mesmo com todas as sabotagens, processos judiciais tentando impedir a sua realização, com campanhas difamatórias sobre o meu trabalho, com desdém de muitos players desse segmento, o Beer Summit é uma realidade. Uma realidade, acima de tudo, construída com a força da mulher. Demorei muito para compreender a dimensão de ser mulher em um mercado como o nosso, completamente masculinizado e patriarcal. Eu entendi o tamanho da minha responsabilidade em trazer à tona as causas feministas, em mostrar que a mulher pode exercer qualquer função que ela quiser, inclusive coordenar e executar o primeiro concurso de cervejas nacional, ou de criar um evento grandioso que é o Beer Summit. Hoje, mais do que ontem, tenho consciência que é meu dever empregar mulheres, formar profissionais mulheres para o mercado, votar em mulheres para nos representar no segmento cervejeiro e na sociedade. E é essa conduta que me comprometo a seguir.
uma conduta de compromisso que também assume em relação a diminuir as diferenças de classe, gênero, cor do nosso segmento. Um compromisso de ações afirmativas para o povo negro, para o povo LGBTQI+, para os menos favorecidos socialmente, para as pessoas com necessidades especiais. Enfim, o compromisso de promover a cerveja para todos. Tudo isso só é possível assim, porque assim como encontrei as pedras, também encontrei flores no meu caminho. Assim como houve quem trabalhasse contra, há também quem trabalhe e trabalhe muito a favor. Minha gratidão eterna, Aline Araújo, Gisele Russano, Jéssica Mafra, Patrícia, Nayara, Thaís 1, Thaís 2, Jerusa e toda a equipe incrível de mulheres que compõem o Science of Beer e de todas as mulheres e todos que vieram a somar força para o Beer Summit. Também quero agradecer profundamente aos nossos patrocinadores, Fermentes e Grupo Petrópolis, que puderam dar mais força para que esse evento pudesse acontecer. Agradecer especialmente a cada um dos palestrantes que dedicaram o seu tempo e sua dedicação para nos ensinar a cerveja de diferentes lugares do mundo. E, finalmente, sou grata a você, que se inscreveu para participar dessa grande jornada de conhecimento. Sem a sua participação, nada disso faria sentido, nem cumpriria o seu propósito. Desde já, anuncio que o Beer Summit 2020, assim como o Brasil Beer Cup, estão apenas em sua primeira de muitas edições que virão para os próximos anos. Espero que em 2021, se Deus quiser, presencialmente e com todos vacinados e sadios, possamos nos encontrar para um grande brinde. Que lindo. Fiquei emocionada também. Tudo que a Amanda falou é verdade. Eu sou uma das mulheres que a Science apostou e aposta. Faço orgulhosamente parte do time e parte do time do Beer Summit também. Sou muito grata a você pela inspiração que você é, pela grande força que você nos proporciona. Trabalhar do seu lado é uma honra. Pode contar comigo. E o Beer Summit é o primeiro de muitos. Parabéns. Obrigada, parabéns para a gente, até me emociono aqui. Não consegui mencionar todo mundo, mas todas e todes que trabalharam para esse projeto acontecer se sintam abraçados e agradecidos, né? Embora hoje seja eu e a Aline que estejamos aqui na frente representando todos vocês, o Science of Beer e o Beer Summit conta com muitas mãos e de pessoas muito dedicadas profissionalmente e com muito amor, com muito carinho. E é por isso que vocês sentiram esse amor e carinho com cada kit que vocês receberam em casa, com cada cartinha, com cada e-mail, com cada mensagem de WhatsApp. Nossa equipe é uma equipe muito humana e muito dedicada. Muito obrigada à nossa equipe linda, Science of Beer e Beer Summit. E vamos comentar, então, Aline, um pouquinho do que a gente vai ter hoje e do que a gente vai ter ao longo desses dias de conhecimento cervejeiro. O que o pessoal pode esperar dessas 5 trilhas de conhecimento? Bom, essas 5 trilhas estão divididas em 10 dias de evento. A gente fez uma curadoria muito legal de palestrantes do mundo todo. Então, a gente tem palestrantes aí de quase 14 ou 13? 14 países diferentes. Um desafio, mas é uma honra muito grande ter contato com tantas mentes brilhantes aí espalhadas pelo mundo. Hoje, assim como no último dia, a gente está dedicado à trilha 0, que é a trilha que vai abordar as pautas de equidade, igualdade e inclusão. E dentro dessas trilhas a gente tem diversos palestrantes e hoje é um dia especialmente importante para a gente, né? O que vai ter hoje? Conta para eles aí. Então, está aqui na minha frente já a Janine Matias, que vai fazer um show lindo, emocionante. A gente está muito feliz, né, por ter conhecido a Janine. Sara Araújo, nossa professora, nossa colaboradora, foi quem nos apresentou e nos trouxe a recomendação, que foi muito bem aceita. Então, Janine vem para enriquecer e também trazer, né, um conteúdo cultural e musical
que é tão importante. Depois, Janine também vai trazer algumas mensagens importantes e reflexivas para a gente também, né, no seu campo musical e também no campo cervejeiro. E, para abrir os trabalhos dessa trilha, que é tão importante, a gente chamou uma que é quase uma mãe para muitas das pessoas aí do mercado cervejeiro, que é a mestre Silene Saurim. Ela que é uma das primeiras mulheres a abordar a pauta de equidade aqui no Brasil, primeira sommelier de cervejas do Brasil, inspiração para muitos e para muitas, como foi para a gente, né? Exato. E um abraço super especial para a Silene, porque ontem completou 10 anos da primeira formação, da primeira turma sommelier de cervejas pela Damens Academy, que a Silene batalhou para trazer com tanto esforço, com tanta dedicação, né? Silene, que é uma mulher guerreira, inspiradora e que também, assim como nós aqui da Trilha Zero, também debate bastante sobre os temas da diversidade, equidade e inclusão. E foi por esse motivo que a gente convidou ela para fazer o discurso de abertura dessa trilha que a gente considera a mais importante desse evento. Então, agora, com vocês, Silene Saurim. Olá, boa noite a todos. Conseguem me ver e me ouvir? Posso falar? Boa noite, Silene. Conseguimos te ver, conseguimos te ouvir e enviamos daqui um abraço virtual para você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente nessa luta tão importante. Muito obrigada a vocês por esse gentil convite. É um prazer poder estar com todos e todas vocês nesse encontro, especialmente todas vocês, porque esse evento é sabido que é organizado pelas mulheres da comunidade cervejeira brasileira, em especial representadas sobretudo por você, Amanda, e a Aline, que estão agora mesmo nesse palco virtual. E eu fico, além de me sentir honrada e privilegiada de poder ser convidada para esse momento, numa iniciativa tão corajosa, tão vigorosa, sobre vários aspectos que abrigam os negócios de cerveja. Eu fico emocionada também por perceber que ao longo de quase 30 anos que tenho de profissão dedicada às cervejas, o quanto o mercado evoluiu e as pessoas, o mercado de cervejas de uma maneira geral, a gastronomia brasileira de uma maneira geral, e as pessoas inseridas nesse tanto, cada vez mais preparadas profissionalmente para isso. E com esse nível de ousadia, com esse nível de coragem e dedicação para sair da curva, não é? De fazer alguma coisa realmente muito diferente e com uma proposta ousada, especialmente em alguns aspectos tão importantes, relevantes, especialmente para os dias de hoje, é sabido. Primeiro porque nós estamos em ainda tempos muito difíceis e muito preocupantes e com a demanda de que ainda estejamos muito cuidadosos em relação à saúde pública, e por isso e por essa razão eu peço desculpas a vocês que foram tão gentis em me convidar, mas não esteja aí com vocês no estúdio, a razão pela qual então eu estou aqui na minha casa vestida a caráter, vestida numa beca de festa, digna de festa, para poder prestigiar o trabalho de vocês e poder ter essa oportunidade de falar com vocês, de escutá-los também. E, primeiro, por conta dessa pandemia, de fato, esse momento nos pede muitos cuidados e eu fiquei muito surpreendida
com a especial coragem que vocês empreenderam e colocaram na ideia de disponibilizar toda essa articulação de um evento com conferências em diferentes esferas de discussão dos negócios de cervejas, dessa maneira virtual, que apenas começa hoje, mas muito trabalho nos bastidores. Eu senti só um pedaço ínfimo dos trabalhos de bastidores que vocês têm empenhado nos últimos dias, semanas, e é realmente gigante o trabalho. Fico muito feliz de poder ver isso acontecer dessa maneira, em meio a uma dificuldade particularmente grande. Por outro lado, também a ousadia no sentido de propor várias trilhas, como vocês mesmas disseram, e propuseram no evento total, várias trilhas com temáticas próprias, com esferas de competência particulares, mas dando destaque a essa trilha que começa hoje, que é a trilha 0, e que pelo próprio nome tem a intenção de propor que esses temas sejam discutidos e propostos para pensamentos e reflexões, sejam os temas elementares na preparação profissional de qualquer pessoa que se proponha a trabalhar na área de gastronomia, especialmente na área de cervejas, qualquer que seja ela, na área de produção, entrega de insumos, matérias-primas, processos, tecnologias, entrega de produto, produzindo essas cervejas, propostas de harmonização em salão, de bares, restaurantes, qualquer que seja a área de atuação, ela pede uma intrínseca relação entre pessoas e um entendimento muito grande da importância de se relacionar-se de maneira ética e de maneira amável, né? E o quanto isso é importante para dar longevidade aos negócios, que não só a qualidade do produto e a qualidade dos serviços de uma maneira geral, do ponto de vista mais pragmático dos negócios, vamos dizer. Nenhum negócio se faz com máquinas tão e somente, ele se faz através de pessoas, e a Trilha 0 mostra de forma cabal o quanto isso é realmente importante na formação profissional de qualquer área. Bom, eu poderia aqui me estender a falar de algumas outras questões, mas me ocorre, se me permitem, falar de um paralelo de trabalhos que vocês propõem e que tem a ver com o que eu particularmente vivi nos últimos anos, 20 anos aproximadamente, em meio a um evento que é muito conhecido dentre os profissionais da comunidade cervejeira aqui no Brasil e em alguns personagens do mundo inteiro conhecem a Brasil Brau. Eu estive à frente da Brasil Brau durante anos a fio, desde 1999 até o ano passado, 2019, e é muito curioso perceber que em meio às minhas iniciativas naquela época, liderando a curadoria e a proposta temática do evento, me lembro muito de um momento em que a gente fazia a virada de conceito do evento em 2007, na Brasil Brau 2007, em que a gente pretendia, então, trabalhar a esfera de ciência, tecnologia e gestão da Brasil Brau, como sempre vinha apresentando, e abrir uma nova ala de abordagem que pudesse tratar de degustação, harmonização, serviço, gastronomia e mercado. Essas palavras-chave que eu comento, no final das contas, ao longo dos anos que se seguiram, se colocaram de maneira a dar o que muitas pessoas vieram a conhecer como Brasil Brau e Degusta Beer & Food, que foi um evento desdobrado da Brasil Brau, justamente para dar voz e margem a uma série de
de trabalhos na capacitação profissional nessa área da esfera gastronômica, dito assim, de maneira geral. E foi um parto isso, porque no começo as pessoas não entendiam muito a necessidade disso, e na medida que conheceram e entenderam a necessidade, existia uma dificuldade muito grande em conseguir dar equilíbrio temático a isso tudo, até que, na última edição de 2019, existiu uma ausência para ser administrada por mim no Congresso Brasil Brau. E era uma palestrante que teve problemas de saúde e não pôde participar de última hora, declinou ao convite, viria da Alemanha para o Brasil e não pôde vir, e a gente tinha então uma janela no Congresso e precisaria correr para tentar encontrar uma maneira de cobrir essa janela com conteúdo relevante. Bom, a única alternativa que eu tive, considerando que a gente tinha 24 horas da informação de que a pessoa não estaria no Brasil para dar a palestra e a palestra em si, eu resolvi me colocar à disposição. Mesmo isso nunca havia acontecido, como curadora eu nunca me colocaria à disposição como palestrante, mas foi a única alternativa possível naquele momento, e eu me coloquei à disposição e fiz uma enquete, porque eu gostaria de ter de forma democrática o tema a abordar ali, não é? Decidido. E eu coloquei o tema da harmonização, que muito recentemente, ao longo desse ano, a gente fez, inclusive, Amanda, Aline, uma webinar em parceria, Dermans, com Science of Beer, e falei sobre a harmonização. Em parte era aquela temática ali, na Brasil Brau, como oferta, e uma outra possível temática era a de equidade, e as possibilidades de ganho dessa discussão e desse entendimento da equidade também ali à disposição. Da mesma maneira, nesse ano, nessa parceria Dermans Science of Beer, a gente apresentou também o tema equidade. Ambos temas estão à disposição de qualquer pessoa, pelo YouTube, por exemplo, essa plataforma digital no qual a Science of Beer e a Beer Summit tem alguns vídeos, inclusive esses dois. Pois bem, eu coloquei esses dois temas como possibilidade de última hora para que os congressistas votassem e decidissem que tema eles gostariam. E, para minha surpresa, os congressistas todos ali presentes votaram por esse tema humanista, que é a equidade, e não pelo tema técnico, gastronômico, que é a harmonização. Ainda que a votação tenha sido muito competitiva, concorrida, mas, no final das contas, a equidade ganhou, e foi a primeira vez, aliás, segunda vez, que eu apresentei esse tema equidade no Brasil. A primeira vez tinha sido 6 meses antes da Brasil Brau, no final de 2018, em Porto Alegre, e ainda antes dessa primeira vez no Brasil, eu havia apresentado 2 vezes fora do Brasil. Ou seja, a demanda já existia fora do Brasil e no nosso país ainda não existia. Foi a primeira vez ao longo de 20 anos de Brasil Brau que eu tive a chance de emplacar o tema equidade nesse evento Brasil Brau. Eu já tinha tentado emplacar algumas outras vezes e não havia conseguido. Então, eu vejo uma evolução na disposição que as pessoas possam vir a ter em ouvir, entender melhor, conhecer melhor, refletir sobre o tema e, a partir daí, ser melhor humano nesse planeta. Bom, para terminar, parabéns pela iniciativa, pela coragem, pela dedicação, pela extrema capacidade de articulação política e técnica para reunir tantas personalidades do cenário cervejeiro do Brasil e do mundo. A programação Beer Summit está espetacular, eu estou bastante feliz e ansiosa por acompanhar todo esse movimento que vocês prepararam para todos nós, e eu preparei, além dessa minha fala de improviso aqui, como sempre, eu preparei um vídeo que tem 19 minutos, precisamente, e que eu
convido vocês a acompanharem agora esse vídeo, onde eu falo um pouco mais desse tema de forma mais organizada, digamos. É uma provocação, como sempre, para que a gente consiga iniciar essas discussões, mesas redondas, palestras que falam, em especial na Trilha Zero, com mais coração aberto, mente aberta. Né? É uma provocação para que a gente se prepare mais e melhor para o que esse evento nos apresenta e para tudo o que virá na nossa vida mais adiante. Na sequência, um vídeo rápido meu, finalizando e dando o bastão, entregando o bastão para a próxima atividade. Então, eu sugiro, não sei se eu faço bem de fazer dessa maneira, eu sugiro que daqui adiante vocês tomem as rédeas do evento de novo. Tenho um enorme prazer de estar aqui mais uma vez. Fica o meu vídeo e as minhas últimas palavras, e vocês, muito bom trabalho, parabéns por tudo, muito sucesso, e nos encontraremos por aí, virtualmente por enquanto, mas espero com um grande abraço real daqui a pouco. Sintam-me abraçando cada uma de vocês por aí. Obrigada. Por aqui, eu atrevidamente faço um ensaio cronológico da história da humanidade, entrelaçando e compilando pensamentos em sala de aula e textos escritos por mim, apresentados e publicados ao longo deste intenso ano de 2020. A fascinante história da humanidade se faz marcada por alguns momentos emblemáticos e revolucionários que redirecionaram e impulsionaram a vida de seres humanos modernos no planeta Terra. Com o surgimento do Homo sapiens há aproximadamente 100 mil anos na África, sim, eu disse África, com tudo o que se supõe desse fato, os primeiros tempos da humanidade moderna se deram com vida nômade e intensa migração por todas as partes do planeta. Por milhares de anos, eram apenas seres humanos caçadores e coletores selvagens. Essa intensa migração partiu da África, sobretudo em sentido ao Oriente, para ocupar regiões do Oriente Médio, da Europa, da Ásia e, finalmente, das Américas. Nesse particular último grandioso deslocamento, estudos arqueológicos sugerem que seres humanos possivelmente alcançaram as Américas pelas rotas da Sibéria e da Polinésia. Talvez isso explique algumas semelhanças genéticas entre polinésios e sul-americanos da costa pacífica, por exemplo. Bom, são esses os povos ancestrais das Américas. Sim, os povos indígenas. Os primeiros a habitar essa parte de cá do planeta há pelo menos 15 mil anos. Há 12 mil anos, na região conhecida como Crescente Fértil, no Oriente Médio, a Revolução Agrícola foi o primeiro grande movimento de transformação. O desenvolvimento e o domínio de técnicas agrícolas, ainda que rudimentares, passaram a dar o tom mágico da existência humana. Surgem os primeiros agrupamentos sociais, os primeiros acúmulos de alimentos agrícolas oriundos de colheitas fartas, as primeiras bebidas alcoólicas involuntariamente fermentadas depois das chuvas, as primeiras epifanias divinas ou profanas. A cerveja, arqueológica e historicamente conhecida como a bebida alcoólica fermentada a partir de grãos, quaisquer grãos, surge para alimentar, encantar e agregar pessoas. Diferentes e potentes civilizações se formaram a partir dessa época. Povos assírios, sumérios, babilônios, egípcios, tanto mulheres quanto homens com importantes participações nessas sociedades. As mulheres, instintiva e naturalmente, guardavam responsabilidades em tarefas associadas ao materno, cuidar,
alimentar, educar. Dentre essas tarefas, ali estaria a cerveja. Sim, as mulheres seriam aquelas a produzir o alimento, cerveja, para todos. Alguns milhares de anos se passaram, até que pelos idos de 500 a.C., importantes conceitos de filosofia e democracia foram fundados na Grécia Antiga. Tudo bastante promissor, não fosse um pequeno detalhe. Nesses conceitos da civilização ocidental, as mulheres não foram incluídas nos planos de importância social. Um pouco mais adiante, a tradição judaico-cristã reforçaria essa ideia e esse movimento de maneira acachapante. A mulher como passagem para o pecado e o poder de sedução do feminino como uma ameaça potencial aos homens. Bom, apenas lembremos da história de Adão e Eva. Às mulheres lhes foi designado apenas o espaço privado a partir de então. Nada mais que isso. Enquanto aos homens, todo o poder no espaço público e no privado. Minha gente, a luta da mulher pelo espaço público vem de longe. São pelo menos 2.500 anos. Ainda assim, na Idade Média, as mulheres seguiam responsáveis pelas produções de cerveja, simplesmente porque isso era uma tarefa do espaço privado. No entanto, nada se conhecia concretamente sobre os processos de fermentação nesses remotos tempos. Vale lembrar que o conceito de leveduras e seus metabolismos viria apenas no final do século XIX, com os estudos de Louis Pasteur e Emil Hansen. A produção de cervejas era a alquimia dada por intuição e capacidade lógica. As mulheres dominavam as técnicas de produção e eram tidas como pessoas de poderes ocultos. Em julgamentos antagônicos, ora santa, ora bruxa. A monja beneditina alemã Hildegard von Bingen foi uma mulher visionária, santa, e não apenas no tempo e no tema que nos acerca. Com inteligência transversal, também transitava pela filosofia e seus pensamentos sugeriam reflexões de igualdade entre homens e mulheres. Hildegard von Bingen foi uma mulher feminista em pleno século XII. Já as alewives eram mulheres casadas, ou não, na verdade, que produziam e vendiam cervejas na Inglaterra medieval. Do século XIV ao XVIII, inúmeras mulheres anônimas se tornaram muito conhecidas como as bruxas da Idade Média. Elas elaboravam cervejas com excelência e, por essa razão, passaram a garantir suas independências financeiras. Ah, que tamanha ameaça essa independência! A fase caça às bruxas foi instaurada e todas essas mulheres queimadas na fogueira. É importante lembrar que nesse mesmo período, entre os séculos XIV e XVIII, iniciavam cruéis práticas de escravidão e genocídio étnico, racial, religioso, em proporções colossais. Entre os séculos XVII e XVIII, a era da modernidade começa a colocar em xeque essa configuração limitada de masculino e feminino. Ao menos em teoria, um conceito importante da modernidade é apresentado. Todos somos iguais perante a lei. Esse é o período do Iluminismo, um movimento intelectual, filosófico e cultural surgido na Europa a defender a racionalidade humana, a luz, a lucidez e a sugerir a restrição ao poder da Igreja. Liberté, égalité, fraternité, ou liberdade, igualdade, fraternidade.
são princípios iluministas durante a Revolução Francesa. Foram alguns, poucos mesmo, espaços conquistados por grupos minoritários em direitos, mas não sem muita luta. No final do século XIX, início do século XX, a revolução científica, tecnológica e industrial põe máquinas a substituir a força física do corpo humano de homens, mulheres e crianças. O capitalismo, então, traz as mulheres para o mercado de trabalho e elas querem isso. Queremos o espaço público. Na segunda metade do século XX, a revolução feminista toma força. Meu corpo, minhas regras. Parece básico, não? Mas, curiosamente, ao ocupar espaços públicos, as mulheres conquistam. E a elas lhes são concedidos, sobretudo, trabalhos derivados do materno: cuidar, alimentar, educar. E assim, enfermeiras, cozinheiras, professoras. Por que só cuidar? Quem disse que a mulher não pode ser política, engenheira ou cervejeira? A ideia de que a lógica é masculina e o afeto é feminino não existe. Quem disse que o homem não chora? A imposição social, qualquer que seja, é uma violência. Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas tiveram suas vidas e ações restringidas por leis assimétricas e doutrinas religiosas de cerceamento. Quantos talentos foram e por conta desse ridículo vórtice social que insiste em demarcar saberes e quereres? Não pode ser. Só pode assim. Não pode estar. Só pode aqui. Não pode amar. Só mesmo morrer. O machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, a xenofobia e tantos outros cabrestos, eu pergunto, até quando? Em pleno século XXI, muitos homens ainda não se relacionam bem com mulheres ocupando diferentes esferas de poder. Na liberdade, na beleza, no dinheiro, na competência. O feminismo é um movimento importante para garantir direitos iguais. Os direitos de ser, estar, ir e vir. Da mesma forma, outros movimentos de minorias de direitos confluem com esta mesma causa e por ela. É bem próprio da natureza humana sentir-se inseguro diante da perda do protagonismo. É nessas horas que é preciso olhar com cuidado os inimigos de dentro. O pior são os inimigos de dentro. E são muitos. A vaidade, a prepotência, a ignorância, a ganância, a inveja, o recalque. Não há nada mais patético e retrógrado que responder à perda do protagonismo com agressão física, moral ou psicológica. É a infantilidade adulta. É a perversidade da besta. E o Homo sapiens às voltas. Em uma sociedade inteligente, é civilizado compartilhar protagonismo. O exercício da ética, da maturidade, da generosidade. Em sala de aula, compartilho pensamentos sobre ética desde 2010. O projeto de educação Döbeln, sommelier de cervejas, iniciava sua trajetória no Brasil e eu sentia essa temática como absolutamente necessária. Tenho como certo, ao menos assim eu mesma enxergo, minha evolução na apresentação dessa temática ao longo dos últimos 10 anos. Foram muitas leituras para uma mínima compreensão da palavra ética sob diferentes perspectivas. E definitivamente o conceito que mais me toca vem do budismo. O exercício da ética é um exercício árduo e diário
dos mais básicos valores humanos: o respeito, a empatia, o bom senso, a humildade e a paciência. Que difícil, embora possível e aprazível, que difícil é esse exercício cotidiano de uma vida inteira. De nada adiantam os avanços tecnológicos ou 1001 conhecimentos sobre cerveja, se não tivermos plena consciência de nossa natureza humana. Somos seres sociais e somos uma grande fauna. Somos pura diversidade e temos diferentes vivências no tempo e no espaço. A cerveja e seus negócios se dão de pessoas para pessoas. As máquinas sozinhas não produzem, não vendem, não compram, não comunicam, não servem, não consomem. É preciso gente por todos os lados. É preciso gente lúcida. Ou seja, seres humanos humanizados em todo o seu pluralismo. Dessa necessidade de humanizarmos, sempre me recordo da chilena Gabriela Mistral, educadora, pensadora, humanista, poeta e diplomata, que já dizia nos idos de 1950: "La humanidad es todavía algo que hay que humanizar." A humanidade é ainda algo a humanizar. Caso seja muito difícil ser humano e abraçar a diversidade, talvez estudar alguns dados estatísticos demográficos possa ajudar a convencer de que não há outro caminho. A atitude inclusiva e o respeito à pluralidade nos farão aproveitar melhor as oportunidades da vida e dos negócios. É preciso cerveja de todos, para todos. E como um lembrete importante para contribuir na longevidade dos negócios, eu digo: o dinheiro segue a visão e não o contrário. E a visão é humanista. E digo mais, muita atenção, porque o êxito pede verdade. Um discurso falso cai por terra e é devastador, não vende. Do ainda inevitável capitalismo, que seja então um capitalismo inteligente. Trabalhemos por coexistência, inclusão, representação e equidade. Exercitemos o senso de comunidade e encontremos o caminho do meio. Vamos lá. Educação para transformação e evolução ética. Com a equidade social transversal, todos ganham, inclusive dinheiro. Muitas bravas pessoas aprenderam a sobreviver e até mesmo prosperar neste mundo repleto de desigualdades. Romperam barreiras e desafiaram normas sociais. Algumas pessoas com feitos imensos, outras com suas influências sentidas de maneiras mais sutis. Mas todas realmente deram e dão uma contribuição à sua época e devem ser lembradas por ousar, desafiar e liderar em um mundo de estapafúrdias exigências e cegas obediências. Muitas bravas pessoas transformaram e transformam vidas, a sociedade e até mesmo o curso da história. A luta é longa, a vida é curta, a inteligência salva, o feminismo salva, o antirracismo salva, o amor livre salva, a fé livre salva, a ciência salva. Por gentileza, aprendamos isso definitivamente. Para terminar, dizer que todo esse atrevimento vem de uma pessoa de pensamento quixotesco. O argumento pode ser visto até como uma liberdade poética, algo irrealista. Eu não me importo, porque essas palavras escritas e ditas me servem particularmente como um exercício catártico. É uma forma de liberação. Entretanto, ainda assim, seria lindo se eu tiver a seu apreço.
sua escuta. Em meio à distopia, só mesmo a utopia. Eu adoraria estar viva para viver a Revolução Verde e a Revolução Humanista que ainda virá nesse século. Bom, e eu indisfarçadamente emocionada no final da fala. Me desculpem. Mal pude agradecer esse espaço e a chance de explorar essa temática e propor pensamentos e reflexões que de alguma maneira eu espero que sejam úteis, frutíferos ao longo da vida. Eu tenho a tarefa de passar o bastão agora. Já se faz noite e, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar os meus queridos colegas para a próxima atividade dessa noite primeira do Bia Summit Trilha Zero. É uma mesa redonda que tem como temática urgente como podemos combater o racismo nosso do dia a dia. Quem media essa mesa é Eduardo Sena, do Hora do Gole, e também participações especiais de Sara Araújo, do Negra Sommelier, Negra Cerveja Sommelier, e Diego Dias, da Cervejaria Implicantes. Há pouco soube também que nessa mediação e nessa conversa haverá uma participação especial internacional do Garrett Oliver, da Brooklyn Brewery. Eu espero que todos apreciem esses próximos dias de trabalho, que estejamos todos juntos, trocando ideias e compartilhando conhecimentos e experiências, e que seja muito feliz esse nosso encontro ao longo dos próximos dias. Um beijo a todos. Obrigada.